Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas, John Textor, acionista majoritário do Glorioso, desmente notícia envolvendo Júnior Santos via rede social. Falo também sobre a Copa do Brasil. E num momento muito legal deste vídeo, fique até o fim, vamos entender juntos, observando as movimentações do Tietê, estratégias e posicionamentos do Botafogo nos últimos 3 gols marcados pelo time treinado por Arthur Jorge. 2 gols contra o Vitória, 1 gol contra o Universitário. Para cada momento, uma estratégia. Muito legal a absorção daquilo que é passado pelo treinador por parte dos jogadores do Botafogo. É conteúdo robusto por aqui. Pois é, galera, como sabemos, o Cruzeiro fez proposta para tirar Júnior Santos do Fogão, que prontamente recusou. 5 milhões de euros, mais de 27 milhões de reais na cotação atual. O Botafogo vive um novo momento, se recupera financeiramente, vai bem também dentro de campo, e isso passa muito pelo Júnior Santos, melhor jogador do futebol brasileiro nesta temporada até aqui. Estamos chegando ao mês de junho, quase meio do ano, e até aqui o Júnior Santos é o melhor jogador do futebol brasileiro. Não faz sentido uma venda por parte do Botafogo, principalmente para uma equipe do futebol nacional. E o Júnior Santos tem contrato com o Fogão até o fim de 2025. Só que o Jorge Nicola afirmou que o Júnior Santos teria acertado tempo de contrato, salários e luvas com o Cruzeiro. Isso incomodou muito John Textor, acionista majoritário do Fogão, que foi para uma rede social e escreveu o seguinte sobre a notícia: incrivelmente falsa. Isso nunca foi considerado. Júnior é Botafogo. Simples, sem conversa. John Textor desmentiu a notícia trazida por Jorge Nicola e Júnior Santos permanece no Fogão. Quem não viu, veja. Saiu ontem, o Botafogo postou no YouTube, na Botafogo TV, os bastidores da classificação com a vitória sobre o Vitória por 2-1 na Copa do Brasil. O Júnior Santos foi fundamental, fez o segundo gol, um golaço, e parecia muito feliz antes do jogo. Ele falou com a Botafogo TV, fez o gol e depois também muito feliz comemorando com a torcida e com toda a galera, porque o Júnior Santos é da Bahia, então mais de 70 pessoas ligadas a ele anteontem lá no Barradão. E falando em Copa do Brasil, galera, mais algumas equipes se classificaram para as oitavas de final. Agora são 13 times garantidos na próxima fase. O Atlético Goianiense está nas oitavas de final, o Atlético Mineiro, que passou o sufoco com o Sport anteontem, também está nas oitavas, o Bahia, que passou bem pelo Criciúma, o Botafogo, que passou muito bem pelo Vitória, 1-0 no Newton Santos, 2-1 no Barradão, o Corinthians, que venceu 2 vezes o América de Natal, o CRB, que eliminou o Ceará, Flamengo, que teve alguma dificuldade, mas ganhou as 2 do Amazonas, 1-0 e 1-0. Fluminense, que passou com tranquilidade pelo Sampaio Corrêa, também com 2 vitórias, Sampaio Corrêa do Maranhão. O Goiás, que ontem eliminou o Cuiabá, em Cuiabá, nos pênaltis. O Palmeiras, que vencia o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 num jogo difícil no Allianz Parque, sofreu empate no finalzinho, 1-1, e nos acréscimos o Palmeiras fez 2-1. Com isso, se classificou porque ontem empatou em 0-0 lá em Ribeirão Preto com o Botafogo de Ribeirão. Então o Palmeiras apresentando dificuldades, mas passou para as oitavas de final da competição nacional. Red Bull Bragantino também está classificado, assim como o São Paulo e o Vasco, que empatou em 0-0 em Fortaleza, empatou em 3-3 com Fortaleza em São Januário e venceu nos pênaltis. Ainda restam 3 vagas, galera. O Grêmio empatou em 0-0 com o Operário de Ponta Grossa na primeira partida, por conta dos problemas no Rio Grande do Sul. O segundo jogo ainda não aconteceu. O Ipiranga do Rio Grande do Sul venceu de virada o Atlético Paranaense na primeira partida por 2-1 e vai jogar no Paraná contra a equipe treinada por Cuca. E Inter e Juventude ainda não começaram o duelo da terceira fase. Então mais 3 times vão sair desses confrontos para as oitavas de final. Então haverá o sorteio e saberemos quem o Glorioso irá enfrentar nas oitavas. Pessoal, agora um momento tático aqui no canal. Vou trazer alguns frames. Vamos entender como o Botafogo construiu vitórias contra o Universitário e contra o Vitória com um olhar em cima do Tietê, que jogou em diferentes posições, teve diferentes funções nas 2 partidas. Lá no Peru, o Botafogo entrou com o John no gol,
Damian Soares na lateral direita, Alter e Bastos na zaga e o Hugo na lateral esquerda. No meio campo, atenção, tivemos Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. Luiz Henrique na ponta direita, Júnior Santos como centroavante, o Savarino na ponta esquerda. 4-3-3. O Tietê não é um meia clássico, não é um segundo atacante, mas atuou ali por dentro fazendo uma espécie de meia mais avançado no 4-3-3. Vez ou outra ele chegava pelo lado esquerdo, mas o Botafogo jogava no 4-3-3. Teve muitas dificuldades no primeiro tempo, depois melhorou no jogo. No segundo tempo, o Universitário também pressionando, mas o Botafogo, mesmo sem a bola, era corajoso. Então Marlon Freitas recuou uma bola para o John, que deu um balão para frente. Vocês vão ver na imagem o seguinte: o Tietê se posicionando na altura do meio-campo para incomodar os jogadores do Universitário. O Universitário jogava com 3 zagueiros e quando atacava ou tentava pressionar a saída de bola do adversário, não fazia linha de 5, não fazia sentido o time peruano fazer linha de 5 pressionando o adversário lá na frente. Então os 3 zagueiros ficavam mais presos, mas o time saía um pouco mais. O que o Botafogo fez? Naquele momento, o Júnior Santos estava aberto pela esquerda, Savarino estava por dentro e o Jefinho aberto na direita. O Tietê, que naquele dia era um meia, estava fixado na última linha de defesa dos 3 zagueiros da equipe peruana. Então, ele incomodava a equipe peruana, fazendo com que algum jogador da linha de defesa tivesse que fixar os olhos nele também. Quando a bola chegou ao meio, Tietê entendeu que deveria disputar a pelota por ali. Então, ele desce um pouco e fica realmente na região do meia. O zagueiro erra, porque vai tentar acompanhar o Tietê e ao mesmo tempo tirar a bola. O Savarino por dentro dá o passe de primeira, o Jefinho conduz e faz o gol. Então 4-3-3, o Tietê foi importante em movimentação no meio-campo por dentro. Beleza, galera. Vem o jogo contra o Vitória. O Botafogo entra com praticamente a mesma equipe. O Cuiabano apenas entrando no lugar do Hugo na lateral esquerda. Então, John no gol, Damian Soares, Alter e Bastos, Cuiabano. No meio-campo, aquele trio, nada disso. Uma linha de 4, Luiz Henrique pela direita, Marlon e Danilo por dentro, Tietê pela esquerda. Savarino e Júnior Santos mais adiantados, 4-4-2, quase o mesmo time, formatação diferente. O Botafogo passou um primeiro momento tomando pressão do Vitória, se segurou, marcando em 4-4-2 e começou a ganhar campo a partir dos 20 minutos. Começou a sair jogando também, trocar passes e marcar alto. O Botafogo adiantava a marcação. Já tinha conseguido levar perigo ao gol do Vitória com essa marcação mais alta, quando no finalzinho do primeiro tempo, o Botafogo em 4-4-2, com o Tietê, como vocês veem, posicionado pelo lado esquerdo, conseguiu roubar a bola. O Luiz Henrique estava lá pela direita, Marlon e Danilo, que trabalhavam por dentro, chegaram também para contribuir, então o Tietê conseguiu pressionar ainda melhor pelo lado esquerdo. Savarino e Júnior Santos estavam mais adiantados. E o Botafogo ficou com a bola, o Tietê tocou pro Marlon Freitas, que deu um bolão pro Cuiabano, cruzamento por baixo, gol do Luiz Henrique. Não estou aqui para falar da parte técnica do Tietê, mas sobre o entendimento do time do Botafogo, sobre a formatação. Eu estou usando o posicionamento do Tietê para mostrar para vocês como o Botafogo conseguiu mudar a estrutura de um jogo para outro. E 2 jogos dificílimos. E se é difícil mudar de um jogo para o outro, imaginem dentro da mesma partida. Foi o que aconteceu contra o Vitória. O Botafogo foi para o intervalo vencendo por 1-0 no início do segundo tempo, mais uma pressão do Vitória e o Glorioso conseguiu se organizar em bloco baixo. No primeiro tempo, gol com 2 linhas de 4, mas o Botafogo roubando a bola no campo ofensivo. Vocês veem na imagem que no segundo tempo o Botafogo estava em bloco baixo, também era 4-4-2, o Cuiabano dá o bote no adversário, o Tietê tá ali como é o dever de um extremo para cobrir o lateral. Ele já corria para cobrir o Cuiabano em caso de drible por parte do jogador do Vitória. Só que o Cuiabano deu o bote certeiro, conseguiu observar bem a movimentação do Savarino e deu um bolão para o venezuelano, que conduziu muito bem. A movimentação do Júnior Santos foi fantástica e o gol, depois de um belíssimo passe do Savarino, foi mais bonito ainda. Mas o Tietê estava ali e o Botafogo, você observa, através do posicionamento do Tietê, estava em bloco baixo, com 8 jogadores de linha no campo de defesa e dependendo da variação da jogada, o Botafogo teria ali aquelas 2 linhas de 4 muito bem formadas. Como a jogada já estava perto da área, com o Botafogo baixando bem as linhas, você vê um jogador para lá, outro para cá, mas o entendimento naquele momento era de 2 linhas de 4
num bloco mais baixo para recuperação e justamente para que o Botafogo pudesse colocar em ótimas condições os dois atacantes, Savarino e Júnior Santos. Então no Peru, no 4-3-3, com o Tietê por dentro, o Botafogo conseguiu fazer um gol. No 4-4-2, marcando mais adiantado no primeiro tempo contra o Vitória, o Botafogo conseguiu fazer o gol. Vimos o posicionamento do Tietê pelo lado esquerdo e o resto da equipe também muito bem posicionada. E com o Tietê no bloco baixo, pelo lado esquerdo, cobrindo o Cuiabano, o Botafogo, vocês viram, tinha uma organização defensiva mais próxima da área, com o Tietê fazendo ali a cobertura, o Cuiabano lendo muito bem, conseguindo recuperar a pelota, fazendo a ligação, e o Fogão conseguiu fazer o gol. Então todo mundo empenhado, todo mundo observando a ideia de organização por parte do técnico Arthur Jorge, e quando a bola cai no pé dos jogadores do Botafogo, eles têm qualidade, e o Glorioso, a boa notícia é essa, poderá melhorar muito ainda, defensivamente e ofensivamente, porque eu estou mostrando os gols, mas claro que em outros momentos o Botafogo não foi certeiro, em outros momentos houve falhas, isso vai ser minimizado com o tempo, a gente espera que seja zerado, só que o Botafogo evolui gradativamente e nos últimos 10 jogos o Fogão venceu 8, empatou 1 e perdeu apenas 1. Vamos pra cima, galera, estamos muito juntos, saudações alvinegras, hoje às 15h30, redação do Bandeira ao vivo. É aquela live especial de segunda a sexta, às 15h30. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like, ative o sininho. Beleza? Aquele abraço, dá-lhe fogão. Fui!